Claudinei, pelo que a gente viu do treino de ontem, do trabalho de hoje pela manhã, sem mistério, time definido, você mexendo somente onde é obrigado a mexer. Com certeza. A gente optou por não tirar o Renato, na função que ele vem fazendo bem, né? Os 2 jogos comigo ele foi muito bem naquela função, na linha da frente ali como extremo, então estou satisfeito com o rendimento do Renato. E se puxar o Renato, teremos que mexer em 2 posições. Então o Luiz Gustavo já estou comigo como lateral em outras ocasiões. Eu sei que ele faz bem ali, vai ficar uma característica parecida do alemão, um lateral mais posicionado, que vai apoiar só na boa, né, mas com uma boa consistência defensiva, até para a gente poder liberar um pouquinho mais o Cava para atacar. E aí optamos pela entrada do Gabriel, né, que retornou da seleção, tá tranquilo, o Gabriel joga com o Betão passa do lado direito da defesa, e ali como volante a gente optou pelo Judson, até por característica, né, uma característica mais parecida do Luan. A gente teria já o Caio com 2 volantes com mais saída, mas a gente preferiu manter o Judson ali a princípio, e depois durante o jogo, que a gente precisar de dois volantes com mais saída, a gente tem as opções ali no banco para utilizar. Com essas mudanças, Claudinei, você acredita que o esquema, a forma de jogo do Avaí continua praticamente a mesma, até com característica como você mencionou? A ideia é essa, que a gente possa conseguir manter a forma de atuar, e por isso que a gente tem insistido bastante nos trabalhos táticos, né, de posicionamento, como a gente fez hoje, insistindo, cada um sabendo bem a sua função em campo, né, porque eu acho que um detalhe, um posicionamento errado você acaba sofrendo, né, um gol, uma situação de perigo. Então a gente está optando por isso, por manter a estrutura tática. Eu acho que o caminho é esse, a gente não pode ficar mudando taticamente o time de um jogo para o outro, a gente tem que manter a nossa forma de atuar, independente do adversário, e buscamos isso. Vamos ver se os jogadores estão entrando, têm um rendimento técnico bom, taticamente eu acho que eles estão entendendo o que tem que ser feito, e acredito, pelo que a gente viu nos treinamentos até agora, tanto o Gabriel quanto o Judson, né, vão fazer bem as funções. Aí o Luiz na lateral direita vai fazer bem também, a gente vai ter sucesso na partida. Pode ter 18 vitórias no campeonato, o Avaí venceu 7 em casa, os 30 pontos ganhos, 23 fora em casa. O Avaí é muito forte, né, aqui na ressacada. Como é que você vai usar isso a favor do Criciúma, na partida que 3 anos que não ganha o Criciúma, e outra, você está chegando agora também não tem nada a ver com isso? Não, da minha parte, a gente tem que saber, né, o histórico, a gente tem que passar isso para os jogadores. Os jogadores sabem, tem jogadores que viveram aí as três derrotas desse ano. Então a gente tem que fazer isso, procurar tirar esse peso, né? O que já passou não tem como a gente mexer, não dá para reescrever o início, a gente tem que escrever um final diferente agora da história. Já passou, não tem como mexer. Então da minha parte é o primeiro encontro contra o Criciúma pelo Avaí, então eu não carrego essa carga, mas tenho que tirar essa carga, esse peso dos jogadores. Quanto a utilizar o fator casa, é o que eu pedi para eles no jogo contra o Luverdense, mais ou menos o que eles fizeram mesmo jogando fora de casa contra o Ceará. Eu acho que o segredo é você terminar as jogadas. Você finalizando a gol, você chegando no fundo, fazendo a bola passar na área, você criando situações de perigo, propondo o jogo o tempo todo, brigando pela bola em todo momento. Eu acho que o torcedor vem junto, né? O torcedor não pode simplesmente ficar sentado assistindo um jogo onde as equipes não são intensas, onde a preocupação é só a posse da bola pela posse de bola e a gente não agride o adversário. Então eu acho que o segredo é esse, você finalizar jogadas, o torcedor sentir que a equipe está brigando por todas as bolas, mesmo num jogo mais difícil que a gente está batalhando, está tentando, e aí você traz o torcedor, você contagia o torcedor. Eu acho que o Avaí é forte em casa, tem sido forte, e a gente tem que resgatar e manter isso, aliás, manter essa força em casa. Eu acho que fora de casa, nos últimos 2 jogos, o Avaí já fez mais pontos do que tinha feito no primeiro turno inteiro. Então a gente está buscando também, fora de casa, ter um rendimento melhor. É importante as vitórias, tanto fora quanto em casa, mas sempre respeitando o adversário. Eu acho que o Roberto Cavalo fez um grande trabalho lá no Criciúma, é um time muito consistente também, sabemos que vai ser difícil. Não podemos prometer facilidade para o torcedor, podemos prometer luta, empenho e que a cada palmo de campo vai ter um jogador do Avaí brigando pela bola. Claudinei, qual é a condição do Gabriel? Né? Ele fez uma viagem, foi para a Inglaterra, fez 2 jogos muito próximos, um do outro com a seleção brasileira, teve a viagem de volta, foi preservado no início da semana, até devido a esse desgaste. Como é que está o condicionamento dele? Pelo que eu conversei com ele, pelo que a gente sentiu nos treinamentos, ele está muito bem. Até pela idade, né? Um jogador muito jovem, então acho que nem sente muito esse peso da viagem, menos do que os outros até. Mas está muito feliz, está feliz de jogar, está querendo jogar. A gente conversou com ele, deixou ele bastante à vontade e está muito interessado em ajudar, e foi muito bem nos treinamentos. Um jogador que, apesar de jovem, fala bastante, orienta bastante os companheiros ali, conversa bastante. Isso aí ajuda. É um jogador que tem uma liderança, apesar da pouca idade, ele já procura liderar ali o sistema defensivo ali junto com o Betão, que já tem essa característica. Então acho que ajuda para a gente posicionar. É lógico que a gente
vai sentir, lamenta não poder contar com o time com todos, né? Porque até uma sequência de trabalho gostaríamos de manter a mesma equipe por mais jogos para dar uma consistência maior, mas eu acho que no momento a gente tem que valorizar os que estão entrando, né? Dar moral para o Gabriel fazer um grande jogo, dar moral para o Judson fazer um grande jogo, para o Judson e para o Gustavo fazerem grandes partidas, porque com isso a gente ganha mais jogadores, a gente não pode lamentar a ausência, a gente tem que valorizar que podemos estar ganhando novas opções, né? Como o Luiz Gustavo entrou bem, né? O torcedor não conhecia, né? Vocês não conheciam muito o Luiz Gustavo, ele entrou num jogo numa situação com um a menos, né? Com dois jogadores de área no Ceará ali, foi muito bem no jogo aéreo, foi muito bem nas divididas, ganhou praticamente todas as jogadas. Então é isso que a gente tem, quanto mais jogador que entrar for indo bem, você ganha mais opções, você vai ganhando o elenco e vai fortalecendo a moral de todos no dia a dia de trabalho. Pode ter cada jogo tem sua importância, né? Mas nesse jogo, pelo momento que as duas equipes vivem, Criciúma em baixa, o Avaí melhorando o rendimento e podendo chegar nessa primeira página da tabela, podemos dizer assim, os 10 primeiros, tem uma importância um pouco maior, talvez um divisor de águas para o Avaí pensar num futuro melhor, pensar somente na parte de cima? Acho que todo jogo, desde que eu cheguei aqui, eu estou falando dos atletas, todo jogo na Série B é decisivo, né? Porque você não tem como recuperar, ainda mais agora que estamos no segundo turno. Né, o primeiro turno você perdeu para o Criciúma lá, você tem chance de ganhar aqui e recuperar, né, equilibrar o confronto. Agora não tem mais o jogo de volta. Então todo jogo a gente tem que encarar como decisivo. Né, se formos olhar a questão de classificação, poderíamos estar hoje, pelo rendimento que tivemos contra o Ceará, poderíamos ter vencido o jogo e estar em 8º lugar. Aí você empatou e fica ali em 12º, 13º, numa situação desconfortável. Então a gente tem que buscar esse conforto, como eu falei desde que eu cheguei. E o conforto só vem com vitórias, né? Até para a gente trabalhar e colocar a nossa maneira de atuar, nosso pensamento de jogo para os atletas, a gente depende do resultado positivo. O atleta começa a ver que dá resultado, ele já vem com ânimo redobrado, né? Do primeiro para o segundo jogo já melhorou, do segundo, depois do jogo do Ceará, a gente vê que os atletas estão mais confiantes, né? Você vê que está fazendo uma coisa que está dando resultado, então eles já vêm mais interessados em evoluir, em fazer alguma coisa do que a gente está pedindo. E isso aí vem com vitórias, a confiança do torcedor vem com vitórias. Então nós temos um jogo amanhã e um jogo terça, são dois times, o Criciúma que está um pouquinho à nossa frente só e o CRB que está brigando lá em cima. 2 vitórias nesses 2 jogos nos colocam numa situação muito bacana aí de não olhar tanto para baixo, mas tem que ganhar a primeira, não adianta pensar no CRB sem ganhar no Criciúma. E como a gente tem essa história de jogar bem em casa, temos que usar isso a nosso favor, buscar os 3 pontos com organização, não é de qualquer jeito que ganha, organizado sempre, para buscar os 3 pontos. Fácil não vai ser, né? A gente espera que seja bem difícil, mas temos condições. Rodrigo, como é que está? Não sei se você chegou a bater o papo com o Marquinhos em relação a esse jogo. No primeiro jogo ele entrou, depois no segundo tempo, e agora nesse último jogo ele saiu, né, no intervalo. Como é que está o fôlego dele para essa partida? Você chegou a bater um papo com ele em relação ao Marquinhos, preparo físico e tudo mais, até porque ele vem entrando e o torcedor está percebendo a diferença que está não só no meio campo, mas no time. Não, com certeza, a presença do Marquinhos qualifica a equipe tecnicamente, é uma preocupação com o adversário. O adversário se preocupa em não fazer falta próximo à área, se preocupa em não chegar tão rápido na bola e não permitir uma jogada de bola parada para o Avaí, pela presença do Marquinhos, pela liderança dele para a gente é importante, né? Ele é o capitão, ele é um cara que tem uma ascensão muito grande sobre os outros atletas, é muito respeitado até pelo árbitro que está apitando o jogo, já conhece a história do Marquinhos no futebol, e um jogador que chega no árbitro e fala, o árbitro recebe de maneira diferente uma conversa com o Marcos. E a princípio, não conversei com ele ainda, mas a princípio ele joga 45 minutos. A ideia inicial é essa, né? Nossa e departamento médico e do Marcos. Agora, como aconteceu contra o Luverdense, ele se colocou à disposição de voltar e jogar mais um pouco, ele pode também, essa partida, jogar mais um pouco. Aí vai depender do que o jogo se apresentar e de como ele estiver se sentindo, né? A gente tem que poupar o Marquinhos, que é para ele poder nos ajudar mais e mais. A gente não pode chegar e colocar numa situação que daqui a pouco a gente perde ele 2 jogos. É isso que o torcedor está vendo, que está empolgando o torcedor, essa volta dessa qualidade do Marcos em campo, de estar ajudando. A gente não pode perder isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele. E contamos com ele não só dentro de campo como fora. Lá em Fortaleza ele saiu do jogo, foi para o banco com a gente ali, estava o tempo todo orientando, interessado no jogo, chamava os caras na beira do campo, ia levar água, falava alguma coisa, entendeu? Isso aí é fundamental. O jogador vendo um comportamento desse do Marquinhos, que é um ídolo do clube, né? Capitão da equipe, o jogador mais novo vendo isso, contagia todo mundo. Então a gente conta com o Marquinhos não só em campo, mas nesses momentos também, que ele sai e como ele fez aqui contra o Luverdense, foi ali fora incentivando, como ele fez contra o Fortaleza.
Então é aí que se mostra a liderança, né? Não é só quando é o momento que ele está em campo. No momento que ele está em campo, tecnicamente, vai colaborar bastante. Mas quando ele sai também, essa questão dele ele tá incentivando, ele está mostrando que quer a vitória também. E isso aí é fundamental para os outros atletas. Olhando para o adversário, né, Claudinei, a gente tem observado, e com as informações que a gente recebe do subestado, o Roberto Cavalo tem treinado na lateral esquerda com o Niltinho, né, que é um atacante, não é um lateral, é porque o Marlon está voltando agora aí da seleção brasileira, que eles estavam fazendo treinamento por lá. E até tem esse questionamento da imprensa, por que não utilizar o Marlon, mas sim o Niltinho? Por ser um atacante, até tem uma característica um pouco mais agressiva. Isso de alguma forma merece uma atenção maior para o Luiz Gustavo, que vai ter essa sua primeira oportunidade como lateral direito aqui? O Niltinho fez um belo jogo, né, contra o Goiás, se não me engano, eu vi, fez uma boa partida. Ele tem a opção do Marlon, não sei se o Cavalo vai ser mais conservador de botar o Marlon, vai optar por manter o Niltinho. Ele tem o Giareta, que joga lateral esquerdo também, quando você faz a linha de 4. Mas assim, não preocupa muito porque a gente tem o Renato ali. Então o Renato sempre dá essa consistência pro lateral que está por trás ali, porque o Renato também joga como lateral. Então é um extrema que tem uma marcação boa também, acompanha até o final, faz a troca quando tem que ser feita. Então temos que ter atenção com o Niltinho, que é um jogador agudo. E vamos esperar como é que ele vem, se realmente ele vem com o Niltinho, né? Não dá pra gente saber antes, vamos buscando informações também como vocês. Mas qualquer um jogador, qualquer o Marlon ou o Niltinho, a gente tem que ter atenção da mesma forma. E mais do que de qualquer adversário que vem, a gente tem que procurar impor o nosso ritmo de jogo. Estamos jogando em casa, procurar impor a nossa ideia de jogo, o nosso ritmo de jogo, fazer a nossa maneira de pensar o jogo, de armar a equipe, prevalecer em relação à equipe do Criciúma, que veio jogar aqui e que jogou contra o Avaí, jogou bem organizado defensivamente, jogando no erro, né? E nós não podemos errar muito, temos que ganhar pouco para não privilegiar esse tipo de jogo que eles vão propor. Ô Rodinei, lá em Fortaleza, eu até tinha comentado contigo sobre o envelhecimento do time, né? A entrada de alguns jogadores que chamam responsabilidade, que tem um pouco mais de experiência. E dessa vez você perde o Luan, mas entra o Judson. E aí não é questão de envelhecer, mas é um comentário que a gente vê muito nas redes sociais do torcedor. E até recentemente a gente vem fazendo muitas críticas dos nossos comentaristas e dos torcedores em cima do Luan. E o Judson, talvez ali com essa formatação, vai fazer o meio de campo que o torcedor tanto pede pra gente, às vezes nas redes sociais. Como é que você vê essa questão da torcida, às vezes criticando, às vezes o Luan conversando sobre isso, não sei se já chegou a conversar com algum jogador, com você, e sobre a entrada do Judson, que é um jogador que o torcedor tinha uma esperança, mas acabou se machucando e não voltou mais à titularidade. Eu não posso falar do que passou, né? Eu tenho que falar dos jogos que eu estou aqui e do que eu assisti já em negociação aberta com o Avaí, que foi o jogo lá de São Luís, que a gente não tinha fechado, mas já tinha iniciado uma conversa. O jogo lá de São Luís contra o Sampaio, achei que o Luan fez um bom jogo, né? O Menezes entrou, depois saiu, cansado, se não me engano, entrou o João Felipe. E aqui o jogo contra o Verdense, não achei que o Luan fez mal uma partida, até tirei ele no final, mas não achei que foi mal. E contra o Ceará eu achei que ele fez um bom jogo. Eu não sei o que passou antes com o Luan, o que o torcedor acha do Luan, né? Agora também não acho que o torcedor está errado ou está certo, acho que todo mundo entende de futebol no Brasil, não dá para você falar que eu não sei mais de futebol do que você, do que o comentarista, do que o torcedor, eu tenho a minha forma de ver o futebol. Não quer dizer que eu saiba mais do que ninguém e que ninguém, porque ele é torcedor, não é treinador, eu sei, ele não sabe. Todo mundo entende, todo mundo tem a sua ótica. Que o torcedor às vezes se pega em algum detalhe, algum lance específico do atleta, alguma coisa, algum jogo que perdeu porque aquele atleta falhou e fica marcado. O torcedor marca, traz isso até pela paixão. Eu vendo racionalmente desde que eu cheguei, eu acho que o Luan tem nos ajudado. A partir do momento que eu achar que tem algum jogador melhor que o Luan, que tem que entrar e o Luan deixar de ser titular, vai acontecer, naturalmente, porque eu acho, né? Não porque os outros acham. Então eu estou olhando para todos os momentos. O João Felipe, por exemplo, não vinha jogando, né? Então se eu fosse olhar o que aconteceu com o Luiz Felipe até então, talvez o João Felipe não tivesse, talvez ele não tivesse entrado. Mas eu já conheci o João Felipe jogar contra, estamos vendo os treinamentos, vou chamar o cara, vou conversar com ele, vamos ver o que dá pra gente tirar desse jogador. Eu acho que ele fez um grande jogo até onde aguentou fisicamente em Fortaleza. E eu não posso chegar aqui no clube com um preconceito de algum jogador, né? Eu tenho que ir observando o dia a dia, tirando informações com o pessoal da comissão, né? O Evandro está sempre comigo, passando as informações. E com relação ao Luan, mais ou menos a gente tem o mesmo pensamento. Um jogador que fez 2 bons jogos, né? Não é o volante que vai fazer o time jogar, né? Que esse é o João Felipe, né? Como acho que o Judson também não é. Eu particularmente, vai ter momento que a gente pode até jogar com 2 volantes que joguem, dependendo da situação do time, dependendo do adversário. Só que eu acho que nesse momento, até para a gente ter um volante que nem o João Felipe, que sai bastante, dá liberdade para o João Felipe chegar na frente, é importante ter um cara que nem o Luan, que nem o Judson, que dê uma
uma proteção mais à defesa ali. E estou satisfeito, enfim. Quanto à relação ao Lula, estou satisfeito com o que ele apresentou até agora. Para da minha parte, ontem a gente está observando as atividades, e vimos que o William está fazendo um trabalho separado e não estava nem treinando na formação reserva, né? Nesse momento, vocês da comissão técnica estão procurando fazer um trabalho diferente com o William para tentar trazer de volta aquele William que a gente sabe, que é aquele William que a gente conhece? A questão do William é que assim, antes da viagem de Fortaleza, ele sentiu um desconforto no posterior da coxa, né, viajou conosco, colocou à disposição, falou, não, professor, eu vou, se precisar eu entro. É outro jogador também que a gente tem que ressaltar o profissionalismo, o comportamento do William, né, cara? Um cara que não jogou, viajou e o tempo todo incentivando, orientando, e chama os caras de lado no intervalo e fala, e sabe? 100%, o comprometimento dele com o trabalho, com o elenco, com o clube, é 100%. E aí na volta do jogo a gente conversou com ele e falou, ó, professor, não tá com uma dorzinha aqui, então a gente preferiu dar ênfase em outro tipo de trabalho, tirar ele do trabalho com bola e dar ênfase em outro tipo de trabalho que seria interessante para ele, para recuperar, né, e já aproveitar para otimizar o trabalho, como a gente fez com, por exemplo, o Alemão, o Luan e o Sanches estavam fora do jogo. Então a gente ia botar eles fazer um coletivo? Não, vamos aproveitar, que a gente reclama eles não tem tempo de fazer alguns trabalhos dos atletas, põe para fazer o trabalho. Então o William foi uma precaução, a gente procurou deixar ele fora de alguns trabalhos, ele está 100% para nos ajudar no jogo, numa eventualidade, a hora que precisar. Eu tenho certeza que pela pessoa que o William é, pelo comportamento que ele tem, pelo profissionalismo dele que ele tem demonstrado, pelo companheirismo com aqueles que estão jogando no lugar dele, eu acho que esse tipo de jogador sempre é premiado. Eu acho que a hora que ele entrar, é o que aconteceu com o Marquinhos. O Marquinhos esperou, estava com dor, esperou, jogou. A hora que o Marquinhos jogou, ele jogou bem porque ele plantou coisa boa para ele jogar bem. Ele estava ali no dia a dia, trabalhando, se dedicando. Eu tenho certeza que o William, quando ele tiver a chance de jogar no próximo, ou daqui a dois jogos que ele tiver a chance, ele vai voltar a fazer os gols, porque gol ele sabe fazer, né? Não vai desaprender. É um momento que o atleta passa, mas esse tipo de atleta, pela experiência que eu tenho, né? Pela pouca experiência que eu tenho no futebol, desde categoria de base até profissional, sempre esse tipo de atleta é premiado. Quando ele tem a chance, ele entra e vai bem. E eu acredito que vai acontecer isso com ele. Beleza?